Bem-vindos à semana 4 do curso de Instrumentação do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Esta é a semana 4 e este é o vídeo da aula teórica. Nesta aula, veremos os conceitos de conversores analógico digital e condicionador de sinais. Os conversores analógico digitais possuem a função de discretizar um sinal no domínio do tempo. Então, desde a primeira semana, a gente vem trabalhando aí com sinais digitalizados, sinais amostrados ao longo do tempo. E o equipamento que tem essa função de digitalizar, de amostrar o sinal, é o conversor analógico digital. Alguns exemplos de conversores AD são as placas de aquisição, que a gente vai ver no vídeo da aula prática desta semana, microcontroladores como Arduino, por exemplo, que hoje é bem utilizado para prototipagem, né? São conversores de baixo custo, né? Ao contrário das placas de aquisição, que já são aí equipamentos mais industriais e requerem mais precisão, né? E além desses, podemos citar como exemplos também equipamentos como multímetro, osciloscópio e analisador de sinais. São todos, a maioria das vezes hoje em dia, né, digitais. Então, como a gente viu na aula passada, o multímetro digital. Na primeira aula prática a gente viu o osciloscópio digital. Então, são todos equipamentos aí que digitalizam o sinal para que seja mostrado na tela. Além do multímetro do osciloscópio, eu cito aqui o analisador de sinais, que são equipamentos parecidos com o osciloscópio, mas que têm a função aí de ferramentas de análise no domínio da frequência. Então, são osciloscópios um pouco mais completos, digamos assim. As principais características de conversores AD são número de canais de leitura de sinais, então quantos canais eu posso adquirir e analisar simultaneamente. Se vocês se recordam do osciloscópio que a gente viu na primeira semana, ele possuía 2 canais, então podia adquirir 2 canais simultaneamente. Frequência de aquisição é um outro parâmetro aí importante que caracteriza aí os conversores AD. A gente já aprendeu sobre frequência de aquisição também na primeira e na segunda semana. Então, é importante aí vocês estarem com esses conceitos em dia. Número de bits, que é um conceito novo que a gente vai estar vendo aqui na sequência. A questão de ser multiplexado ou não, o que significa isso? Alguns conversores analógicos digitais, eles não adquirem todos os canais simultaneamente. Então, o que o conversor faz? Ele adquire o primeiro canal, depois ele adquire um ponto do segundo canal, depois do próximo, e assim por diante. Depois ele volta adquirindo mais um ponto de cada canal. Enfim, ele repete esse ciclo constantemente. Já conversores que não são multiplexados, eles adquirem todos os canais simultaneamente. Então, são equipamentos mais caros, né, que trabalham com frequências de aquisição mais elevadas ainda e que são utilizados aí em alguns tipos de aplicações que requerem essa precisão de simultaneidade na aquisição dos dados. Então, pode acompanhar ou não condicionadores de sinais, mostradores. Mostradores, como a gente viu, a tela do osciloscópio é um mostrador, a tela do multímetro. Então, eu posso ter conversores analógicos digitais que já possuem uma tela ali embutida, né, que eu já visualizo o sinal ali no próprio equipamento. Ou eu posso ter, por outro lado, conversores analógicos digitais que têm ali uma conexão
ou USB, ou mais antigamente serial também, né? No qual a gente envia esses dados para um computador ou para um outro equipamento, no qual esse dado será visualizado e analisado. Os conversores eles também podem acompanhar outro tipo de conversor, que é o DA. O conversor DA é o conversor digital analógico. Então, faz o papel contrário ao AD. Conversores DA fogem aqui do escopo da nossa disciplina. Eles são utilizados geralmente em sistemas de controle. Então, nas disciplinas aí de controle, vocês aprendem sobre conversores digital analógico. Os conversores AD, eles são responsáveis por a realização de duas etapas aqui no processo de coleta de dados. A primeira é a amostragem do sinal, que envolve aí os conceitos que a gente aprendeu. Então, de intervalos de tempo, dt em dt, um ponto é adquirido, um ponto é amostrado, com uma frequência de aquisição definida, durante um tempo total de aquisição escolhido, aí, resultando ali em n pontos adquiridos ao longo desse tempo. Depois, esse sinal, após ser amostrado, ele passa por um processo que chama digitalização. Digitalizar um sinal é converter ele para binário, passar ele para codificação que o computador, que os equipamentos, na maioria dos casos, trabalham. Então, os pontos amostrados eles são representados aí por um ou mais bits. Esse é o processo de digitalização que a gente vai ver em seguida. Então, imagine que a gente esteja trabalhando com um conversor AD de 1 bit. Um único bit, ele pode assumir o valor 0 ou o valor 1. Então, 1 bit ele possui dois níveis. A gente fala de referência. O que significa o nível de referência? Então, eu posso ter dois valores aqui. Então, um bit eu posso ter o valor 0 ou o valor 1. Então, são dois valores possíveis aí quando eu estou trabalhando com 1 bit. Então, imagine que eu tenho um sinal aqui, pessoal, como exemplo para a gente poder entender melhor essa questão aí de bits e digitalização do sinal. Imagine aqui, por exemplo, que a gente tenha um sinal que foi amostrado aqui ao longo do tempo. Então, o primeiro pontinho amostrado está aqui, o segundo ponto, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ponto. 7 pontos aqui amostrados ao longo do tempo. Então, imagina que a amplitude aí do nosso sinal seja dado aqui em volts, certo? E digamos que a gente vai digitalizar esse sinal aqui utilizando um conversor analógico digital de 1 bit. Então, se é 1 bit, dois valores, eu tenho dois possíveis níveis. Se é um conversor aqui neste exemplo que trabalha de 0 a 5 volts, eu vou ter aqui de 0 a 2,5 volts, assumindo o primeiro nível, e de 2,5 a 5 volts, assumindo o segundo nível. Então, o que acontece, pessoal? O meu sinal ele possui diferentes valores de amplitude. Porém, o meu conversor analógico digital ele é de 1 bit e ele é de 0 a 5 volts. Então, eu vou pegar o 0 a 5 volts, vou dividir em dois níveis, porque é 1 bit, dois níveis, 0 a 1. Tudo que está dentro do primeiro nível vai ser codificado com o bit valendo 0. E tudo que está entre 2,5 volts e 5 volts vai ser codificado aqui pelo bit valendo 1. Então, esse primeiro pontinho aqui vale 0, o segundo vai valer 0, o terceiro vai valer 1, 0 e 0. Portanto, independente da amplitude ser essa daqui desse ponto ou de ser essa outra aqui nesse outro ponto, ambos estão dentro do mesmo nível, que é o nível aqui que vai de 0 a 2,5 volts. Então, independente da amplitude, qualquer ponto que esteja aqui entre 0 e 2,5 volts vai ser codificado
com um valor 0 para o bit que vai representar a amplitude desse sinal. Então, digitalizar o sinal, pessoal, é converter a amplitude do sinal em um valor de bit correspondente. Sendo apenas um bit utilizado para representar essa amplitude, eu só tenho dois possíveis valores. Então, valores de 0 a 5 volts vão ser divididos em apenas dois níveis e todas as amplitudes, todo o sinal com amplitudes dentro de cada um dos níveis vai receber o mesmo valor para o bit que representa a amplitude daquele ponto. Então percebam que a gente perde a informação da amplitude correta do sinal. Se eu tenho esse ponto ou se eu tenho esse outro ponto, ambos vão valer 1. Então, pessoal, isso aqui é apenas um exemplo. Na prática, é totalmente inviável a gente trabalhar com conversores analógicos digitais de 1 bit para fazer a aquisição, a amostragem de sinais ao longo do tempo. Por quê? Porque eu só posso ter dois níveis diferentes, perdendo toda a informação de amplitude do sinal. A gente trabalha com um único bit, geralmente, quando a gente tem sinais que assomem apenas dois possíveis valores. Aqui eu tenho, digamos, 1, 2, 3, 4 valores de amplitude diferentes para o nosso sinal. Então, com 4 valores possíveis aqui de amplitude para o nosso sinal, se eu uso apenas 2 bits, se eu uso apenas 1 bit, eu só tenho dois valores, 0 ou 1. Porém, se eu tenho um sinal que só tem dois possíveis valores, digamos, eu quero saber se uma lâmpada está acesa. Então, o sinal que vem de um sensor que está percebendo se a lâmpada está acesa ou não, é um sinal que assume apenas dois possíveis valores, ou ligado ou desligado. Então, um sensor que percebe se a lâmpada está acesa ou está apagada é um sensor que só tem dois possíveis valores e, portanto, pode ser digitalizado usando apenas um bit. Agora, se eu estou falando de um sinal que vem de um sensor que possui vários possíveis valores de amplitude e eu uso apenas um bit para representar esse sinal desse sensor, eu perco todas as informações. Então, repito, um bit vai ser útil apenas quando eu tenho sensores cujos sinais possuem apenas dois níveis, ligado, desligado, aceso, apagado, enfim, dois níveis para um sinal que vem de um sensor de um bit pode ser digitalizado com um bit. Nesse caso aqui, nada viável utilizar apenas um bit para digitalizar esse sinal. Então, nesta resolução, não dá para diferenciar entre duas amplitudes, por exemplo, de 1 volt e 2 volts. Digamos que esse ponto aqui tem amplitude de 1 volt, esse outro de 2 volts. Esses dois, na verdade, esses 4 pontos aqui, eles vão ser representados pelo mesmo bit igual a 0. Então, perco toda essa informação aí. Porém, se eu tenho um sinal como esse aqui é mostrado ao longo do tempo, e digitalizo ele utilizando um conversor de 2 bits, 2 bits significa que eu posso ter 4 níveis de referência, ou seja, 0, 0 para codificar as amplitudes do primeiro nível, 0, 1 para codificar as amplitudes do sinal que esteja dentro desse segundo nível aqui, 1 e 0 para codificar aí as amplitudes do sinal que esteja entre 2,5 e 3,75 volts, e 1 e 1 para digitalizar, para codificar esse sinal que tem amplitude entre 3,75 e 5 volts. Então, aqui eu já consigo representar melhor, digitalizar melhor, codificar melhor esse sinal, pois eu não perco a informação da amplitude dos pontos ao longo do tempo, se eu utilizar 4 níveis diferentes. Porém, ainda assim, se eu tiver um sinal com amplitude de 4, de 4,5, de 4,8, de 4,9 ou de 5, ambos vão ser codificados por 1 e 1. Então, eu ainda tenho aqui 1,25 volts de faixa de leitura aqui, dentro da qual todos os pontos vão valer 1 e 1 na memória do meu computador. Então, quando eu digitalizo, eu converto a amplitude do sinal
que antes era um valor aqui analógico, ou seja, era um valor real, poderia assumir qualquer valor possível, 3,75, 3,7555552, 3, enfim, quantas casas depois da vírgula a gente queira. Um sinal analógico, ele possui quantas casas a gente queira. Já um sinal digitalizado, eu vou separar em níveis e vou converter cada amplitude dentro daquele nível em uma sequência de bits correspondente. Então melhorou um pouquinho aqui. Se eu tenho esse sinal como exemplo, trabalhando com uma placa de aquisição aqui ou um conversor analógico digital, seja ele qual for, que digitalize sinais entre 0 e 5, então eu consigo melhorar a minha resolução aqui e representar melhor cada um dos pontos, pois assim cada ponto veio para um nível diferente. Tá? Então, para saber quantos volts constitui cada nível, por que eu dividi aqui de 0 a 1,25, depois 2,5 e tal? Essa continha é feita da seguinte maneira, pessoal. Primeiro a gente pega a faixa de leitura da placa, ou do conversor AD, né, em geral, cujo nome também vocês encontram na literatura como range de leitura da placa ou range de leitura aí do conversor analógico digital. Então, digamos que eu tenho um conversor analógico digital que trabalha com amplitudes entre 0 e 5 volts. O que isso significa, pessoal? Qualquer amplitude acima de 5 volts, esse conversor não adquire. Qualquer amplitude abaixo de 0 volts, esse conversor não adquire. E qualquer amplitude entre 0 e 5, ele vai dividir, neste exemplo aqui, em 4 níveis, pois eu tenho um conversor de 2 bits, e assim vai codificar as amplitudes utilizando os valores correspondentes a cada nível. Então é assim que a gente faz. E, consequentemente, se é um conversor aqui nesse exemplo de 0 a 5 volts, eu estou trabalhando com 4 níveis, cada nível vai ter amplitude aí de 1,25 volts. Então, eu tenho aqui de 0 a 1,25 volts para o primeiro nível, de 1,25 a 2,5 para o segundo nível, e assim por diante. Pego, então, resumindo, toda a faixa de leitura da placa, do conversor, que é dado pelo fabricante. Ao adquirir um conversor analógico digital, a gente tem ali no datasheet, né, na carta ali do catálogo do equipamento, qual que é a faixa de leitura que o equipamento trabalha, ou seja, qual que é a mínima tensão que ele adquire e qual que é a máxima tensão que ele adquire. E ele informa também a quantidade de bits. Então, para cada equipamento, é uma quantidade de bits. Em geral, pessoal, a gente trabalha aí com conversores de 8, 12, 24 ou até mais do que isso bits. Então, quantos níveis a gente vai ter? 2 elevado à quantidade de bits. Ou seja, se eu tenho 2 bits, 2 elevado a 2, vai dar 4 níveis. Então, se eu tenho 1 bit, 2 elevado a 1, 2, ou seja, 2 níveis. Se eu tenho 3 bits, 2 elevado ao cubo, 8 níveis, e assim por diante. Então, eu vou pegar toda a faixa aqui de leitura do equipamento, ou o range de leitura aí do equipamento, e vou dividir pela quantidade de níveis, que é igual a 2 elevado ao número de bits. Quanto mais bits eu tenho, mais níveis de leitura eu vou ter, e menos informação eu perco na hora que eu for digitalizar o meu sinal. Então, quanto mais bits tiver, mais fiel vai ser o meu sinal após ser digitalizado. Então, pessoal, não confunda. Hoje estamos falando de bits, estamos falando aqui do número de níveis no eixo Y. Não confunda com frequência de aquisição. O que era a frequência de aquisição? Era de quanto em quanto tempo eu pegava um pontinho. Ou seja, era esse intervalo aqui no eixo X. Agora eu estou falando desse intervalo aqui no eixo Y. Então, de quanto em quantos volts eu pego um ponto é função do número de bits. De quanto em quanto tempo eu pego um ponto é função da minha frequência de aquisição. Então, uma coisa é o eixo X, outra coisa é o eixo Y. Não confundam. Condicionadores de sinais têm a função de preparar o sinal vindo do sensor ou do gerador de sinais para que possa ser digitalizado corretamente. Então, até agora a gente viu geradores de sinais na primeira semana,
Depois a gente viu fontes que geravam aí sinais DC. E agora estamos falando de conversores. É o nosso terceiro tipo aí de equipamento na nossa sequência aí da instrumentação. Bem, entre um sinal ser gerado e ser digitalizado, eu vou precisar de mais um grupo de equipamentos que são os condicionadores de sinais. Então, um sinal ele é gerado e na sequência ele é digitalizado. Pode até acontecer casos como esse, como a gente viu lá na primeira semana. A gente tinha um gerador de sinais e o sinal que saía do gerador ia direto para o osciloscópio, que é o nosso conversor analógico digital e o nosso mostrador. Porém, em alguns casos, esse sinal ele precisa ser preparado para aí sim ser digitalizado. Em quais casos isso acontece e como isso acontece é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, existem dois tipos de condicionadores de sinais, pessoal. Os de uso geral, que são os circuitos de ganho, somador e filtro, no qual na aula de hoje a gente vai ver o circuito de ganho e o somador. Na aula da semana que vem a gente vai ver o de filtro. E também existem os condicionadores de uso específico para cada tipo de sensor. Então, eu cito aqui como exemplo a ponte de Wheatstone, que é um condicionador de sinais que serve para sensores piezoresistivos ou células de carga, que são exemplos de sensores aí piezoresistivos. Então, exemplos de sensores como esse requerem aí um condicionador de sinal específico para aquele tipo de sensor. Então, pode ser que, dependendo do sensor que eu estiver trabalhando, eu vou precisar de um condicionador para aquele sensor. Já os condicionadores de uso geral são aqueles que são utilizados independente do tipo do sensor. Eles servem para funções aqui mais generalistas, mais de uso comum do que esses outros aqui. Nessa aula, como eu disse, então, veremos circuito de ganho e somador. Já na aula semana que vem, filtro. E depois, quando a gente aprender sobre os diferentes tipos de sensores, nós veremos aí, para cada tipo de sensor, qual o condicionador de sinais específico para ele. O que é um circuito de ganho? O circuito de ganho é um circuito eletrônico que tem a função de modificar a amplitude pico ou pico a pico do sinal, certo? Então, digamos, por exemplo, que a gente tem aqui um sinal cuja amplitude pico é 0,2 ou amplitude pico a pico é 0,4. Né? Mesma coisa, eu posso falar apenas a de pico, 0,2, ou posso falar aí a de pico a pico, que é 0,4. Então, imagine que a gente queira alterar a amplitude desse sinal, ou seja, eu quero mexer no eixo Y, não mexer no eixo X, pessoal. Mexer no eixo X significa que eu estou mexendo no período. Se eu estou mexendo no período, eu teria que mexer na frequência do sinal. Não estou mexendo nisso. Isso vai ficar igualzinho. Só vou mexer aqui, ó, na amplitude do sinal. Como que a gente altera a amplitude do sinal? Passando esse sinal aqui por um circuito eletrônico que chama circuito de ganho. Então, imagino que a gente tem aqui uma amplitude pico de 0,2. Ao passar esse sinal no circuito de ganho, eu vou ter como resultado um sinal cuja amplitude é 2. Então, o que aconteceu? Saiu de 0,2 para 2, então tive um ganho aqui, ó, de 10 vezes o meu sinal. Então, o sinal de saída do circuito de ganho é o ganho, o G, que na verdade nesse exemplo vale 10 vezes a amplitude do sinal de entrada, que nesse caso aqui é 0,2. 0,2 vezes 10 vai me dar aqui a amplitude do sinal de saída. Esse é um circuito de ganho que a gente fala ganho maior que 1. O que significa um ganho maior que 1? Então, é toda vez que eu quiser aumentar, amplificar o meu sinal, eu vou usar um circuito de ganho maior que 1. Por quê? Porque se o meu G for 1, a minha saída é igual à entrada. Se o meu G for qualquer valor maior do que 1, a minha saída vai ter uma amplitude maior que a entrada. Então, toda vez que eu quero aumentar, eu preciso usar um G maior do que 1. Já nos casos que o G for menor que 1, digamos G igual a 0,1, o que a gente vai ter? Imagine que o meu sinal tem aqui, ó, uma amplitude de 2 volts e eu passo
por um circuito de ganho menor do que 1. Então, neste caso, 0,1. O que vai acontecer? O sinal da saída vai ser reduzido em relação ao sinal de entrada. Então, na entrada tinha 2 volts de amplitude pico. Na saída, eu vou ter 0,2 volts de amplitude pico. Neste exemplo aqui, que o ganho vale 0,1. Então, toda vez que o G for menor do que 1, eu vou reduzir a minha amplitude. Toda vez que o G for maior do que 1, eu vou aumentar a minha amplitude. E se o G for igual a 1, eu tenho a minha saída igual à minha entrada. Então, sempre ganhos aqui maiores do que 0, certo, pessoal? Você pode me falar, existe G menor do que 0? A gente vai ver isso na nossa aula prática da semana que vem, ok? Então, por enquanto, o conceito que fica é esse aqui, pessoal. Toda vez que a gente fala de circuito de ganho, a gente está falando de aumentar a amplitude do sinal ou reduzir. Isso significa que o quê? Alterar a amplitude do sinal, seja ela para mais ou para menos. Ganhos maior que 1, aumentar. Ganhos menor do que 1, reduzir. Lembrando, então, que a frequência do sinal não é alterada. Na prática, você pode me falar onde que eu posso encontrar um circuito de ganho desse aí para eu poder entender melhor. É o volume imagine o volume ali do som do nosso carro. Você aumenta o volume, o que acontece? Ele aumenta a amplitude, ou seja, fica um volume mais alto ou mais baixo, caso você reduza a amplitude. Porém, a frequência não muda. Mudar a frequência do som, imagina, você tem um som grave e muda a frequência e deixa ele mais agudo. Ou quando você mexe na frequência, você está mexendo entre graves e agudos, por exemplo. Neste caso, quando você aumenta o volume do som do seu carro, você não distorce, você não mexe na frequência do sinal. Se é algo grave, vai continuar grave. Se é algo agudo, vai continuar agudo. Ou seja, a frequência do sinal se mantém a mesma. Muda apenas a amplitude, o volume. Então, o circuito de ganho, você pode falar aí popularmente como um circuito que altera o volume, né, do seu sinal. Onde a gente vai usar esse circuito de ganho aqui em instrumentação? Bem, vamos associar a ideia do circuito de ganho então, com a ideia do conversor analógico digital. Então, imagine que a gente tem aqui um conversor analógico digital de 2 bits. 2 elevado a 2 dá 4, portanto, 4 níveis. 1, 2, 3, 4. Também consideremos aqui nesse exemplo que a gente tem um conversor que adquire sinais entre 0 e 5 volts. Portanto, o range de leitura, a faixa de leitura do conversor é 0, de 0 a 5. Imagine que a gente tem um sinal aqui, que seja representado por esses pontinhos. Ou seja, o volume, né, o ganho aqui está bem baixo, ou seja, a amplitude está toda dentro do primeiro nível aqui, do conversor analógico digital. O que vai acontecer quando eu digitalizar esse sinal? Todas essas amplitudes estão dentro do mesmo nível, portanto, todos esses pontos aqui, lá na memória do nosso computador, vão ser representados igualmente. Então, todos vão valer 0, 0. Então, eu perco totalmente a informação de amplitude. Esse ponto, esse vão ter todos os mesmos valores em linguagem binária dentro da memória do nosso equipamento. Portanto, eu perco toda a informação que eu tinha antes de digitalizar o sinal. Então, mesmo que o conversor tenha muitos bits, você pode falar, é porque tem poucos bits no conversor. Não, imagine que eu tenha um conversor com 24 bits aqui. 2 elevado a 24 vai me dar um número de níveis. Mas digamos que o nosso sinal tem amplitude tão pequena que mal ocupa mais do que um nível de referência aqui do nosso conversor. Então, mesmo que o conversor tenha muitos bits, se a amplitude do sinal for muito baixa, maior será a chance de todos os pontos pertencerem ao mesmo nível de referência. Então, quanto mais baixo for as amplitudes do nosso sinal, maior a chance dele ocupar apenas aqui um nível de referência. É claro que quanto maior o número de bits, a chance diminui também. Mas se o nosso sinal for muito baixo, mesmo que eu tenha uma grande quantidade de bits,
ele vai estar ocupando poucos níveis, certo? Pode não estar ocupando um único nível, mas ele vai estar ocupando poucos níveis. Como que a gente resolve esse problema, então? Para na hora de digitalizar, eu não perder a informação aqui das diferentes amplitudes desse sinal, eu faço o quê? Então, antes de digitalizar, a gente vai dar um ganho no nosso sinal. Então, porém, se antes de passar pelo conversor for dado um ganho no sinal analógico, o que a gente vai ter? Então, imagina aqui que eu tenho um conversor analógico digital que trabalha entre menos 5 e 5 volts. Ou seja, qualquer sinal entre menos 5 e 5 volts vai ser adquirido. Imagine aqui também que eu tenho um conversor de 3 bits, ou seja, 8 níveis. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níveis. Então, imagine, eu já tenho aqui 3 bits, eu já tenho 8 níveis, mas o meu sinal tem uma amplitude muito baixa. Então, perceba, ele ocupa mais do que 2 níveis de referência aqui. Ele só ocupa 2 níveis de referência, certo? Porém, se eu vier e der um ganho nesse sinal, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a amplitude do sinal. Então, eu vou passar aqui de um nível bem baixinho para um nível de amplitude que ocupa toda a faixa de leitura do meu conversor analógico digital. Portanto, ele vai ter cada pontinho que antes estava tudo concentrado aqui nessas duas faixas de leitura, agora está ocupando aqui todo o meu range de leitura do meu conversor AD. Portanto, esse ponto aqui vai ser digitalizado em um nível diferente desse. Então, percebam, cada amplitude aqui está dentro de um nível diferente. Então, aproveito melhor aí o range de leitura, a faixa de leitura total do equipamento, para poder conservar a informação de amplitude dos meus pontos do sinal. Então, o meu sinal analógico original é esse aqui, com baixa amplitude, todo sinal dentro de 2 níveis. Vou dar um ganho aqui, no qual o meu sinal continua analógico ainda. Importante, pessoal, o sinal aqui, o circuito de ganho é um circuito analógico. Então, isso aqui, esse ganho é feito antes de digitalizar, antes de amostrar e antes de digitalizar o sinal. São etapas que são feitas pelo conversor AD. Então, o sinal analógico ele é amplificado, aumenta a amplitude nesse caso. O sinal ocupa todo o range de leitura da placa. E aí, após esse circuito de ganho, após aumentar aqui a amplitude do meu sinal, eu posso então jogar ele para o meu conversor analógico digital, que vai ser responsável por amostrar e digitalizar esse sinal, certo? Então está aí a principal vantagem da gente usar circuitos de ganho em instrumentação. Agora, uma outra observação importante aqui que vai justificar para a gente um circuito somador. Tá? O circuito somador é aquele circuito que altera o nível DC da onda, o circuito que dá um offset no sinal. Né? Então, se eu tenho um sinal com nível médio nulo, quando eu passo por um circuito somador, eu jogo um offset para o sinal. É aquilo que foi feito, pessoal, lá na aula prática de geradores de sinais. Então, para aqueles que perderam a aula prática, tem que voltar lá e entender o que eu estou falando aqui, pessoal. Não percam as aulas práticas, porque os conceitos eles vão se unindo aí ao longo do semestre. Então, se eu tenho um sinal analógico como esse aqui, imagine aqui que eu vou usar um conversor analógico digital cuja faixa de leitura seja de 0 a 5. Então, o que vai acontecer quando eu jogar um sinal analógico num conversor analógico digital que trabalha com tensões de 0 a 5? E é um sinal que varia entre menos 5 e 5. Percebam, se o meu conversor ele só adquire sinais de 0 a 5, eu vou estar adquirindo só essa faixa do meu sinal, que basicamente é isso aqui, certo? Então, toda a parte negativa que tinha aqui do meu sinal, eu perdi. Então, esse meu conversor analógico digital não enxerga sinais fora da faixa de 0 a 5, tá? Nesse meu exemplo aqui. Então, se o meu sinal analógico é esse, quando eu usar o meu conversor analógico digital, digitalizar o meu sinal, a resposta vai ser esses pontinhos aqui.
Pontinhos por quê? Porque o conversor analógico digital, ele amostra o sinal para depois converter para binário, ou seja, para depois digitalizar. Então, a resposta seria essa. Perderia todas essas informações aqui. Ó. Então, como que a gente resolve isso? Usando lá o circuito somador ou circuito offset que a gente viu igual lá no gerador de sinais, certo? No caso aqui do conversor AD, ele vai ter essa função importantíssima de fazer com que eu não perca essa parte negativa do sinal. Então, como que a gente resolve esse problema aqui? Ó? Primeiro, nesse caso, né, a faixa de leitura de 0 a 5, nesse nosso exemplo, sendo a amplitude pico a pico do sinal igual a 10, ou seja, um sinal que varia de menos 5 a 5, ou seja, eu tenho 10 volts aqui, ó, entre o menos pico e o mais pico, a primeira coisa que a gente vai precisar de fazer é passar esse sinal analógico por um circuito de ganho menor que 1. Nesse caso aqui, 0,5 já resolveria. Por quê? O que ia acontecer quando a gente passasse esse sinal por um circuito de ganho de 0,5? Ia reduzir a amplitude pico a pico para 5, que é o que, pessoal? De 0 a 5 a menos 5 ia ser de 0 a 2,5 depois a menos 2,5. Ou seja, ó, aqui que era 5 caiu para 2,5. Aqui que era menos 5 caiu para menos 2,5, ou seja, caiu pela metade. Ou seja, ganho de 0,5. Então, quando eu passo o meu sinal analógico em um circuito de ganho de 0,5, eu vou poder, então, ter amplitudes menores, ou seja, eu vou reduzir a amplitude do sinal. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse circuito, esse sinal analógico com ganho de 0,5 para um circuito somador. O que o circuito somador vai fazer? Ele vai alterar esse nível médio aqui da onda. Ó. Então, o nível médio da onda, que era 0, vai ser agora, digamos, um circuito somador que vai dar um offset de 2,5. Ou seja, eu vou somar 2,5 aqui na minha onda. Antes, o que estava em 0 vai vir para 2,5. O que estava em 2,5 vai para 5. O que estava em menos 2,5 vai vir para 0. Ou seja, o meu sinal vai ficar desse jeito aqui, ó, oscilando entre 0 e 5. E, portanto, nessa faixa de leitura, que nesse exemplo aqui o conversor trabalharia, que seria de 0 a 5 volts, a gente poderia enxergar todo o sinal e o sinal espalhado aí por todo o range de leitura do equipamento, fazendo com que a conversão AD trabalhasse de maneira correta, aí, aproveitando e digitalizando a maior quantidade de informação possível, certo? Então, recapitulando, imagine que a gente tem um sinal que oscila entre menos 5 e 5 e eu quero adquirir ele com um conversor AD de 0 a 5 volts. Se eu jogar ele diretamente assim para o conversor, toda a parte negativa do sinal não é adquirida, porque o conversor só enxerga nesse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês de 0 a 5. Tá? O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, dar um ganho para passar isso para amplitudes que oscilam entre menos 2,5 e mais 2,5. A gente faz isso, nesse caso aqui, aplicando um ganho de meio, e vai fazer com que 5 vezes meio caia para 2,5. Menos 5 vezes meio caia para menos 2,5. E depois a gente vai dar um offset aqui nesse sinal, ou seja, somar um nível DC nele para passar de 0 para 2,5. Então, tudo que é 0 vira 2,5, tudo que é 2,5 vira 5, tudo que é menos 2,5 vira 0. Por fim, a gente tem esse sinal aqui que pode ser, então, amostrado, digitalizado, ocupando toda a faixa de leitura do conversor AD. Certo? Então, a princípio, aqui nós estamos vendo os conceitos, né? Para que serve um conversor AD, para que serve um circuito de ganho, um circuito somador. Porém, nas próximas aulas práticas aí, a gente vai estar trabalhando diretamente com esses equipamentos, né? Vou trazer para vocês um conversor AD. Vou mostrar para vocês como fazer essa digitalização do sinal usando esse conversor. E depois, na semana que vem, a gente vai mexer um pouquinho aí com a eletrônica, utilizando aí
amplificadores operacionais, resistores, capacitores, para a gente construir na prática esse circuito que é responsável tanto por dar o ganho quanto para mexer no nível médio aí da onda, certo? Por fim, para a gente encerrar aqui esse vídeo, resumindo tudo que a gente já falou até agora, nós temos aqui um diagrama de blocos de instrumentação. O que esse diagrama de blocos representa, pessoal? Cada bloquinho representa um equipamento que nós teremos aí na nossa instrumentação. Então, primeiro, o gerador de sinais, que a gente vem usando, ou depois que a gente aprender, o sensor. Independente de ser um sensor ou de ser um gerador de sinais que simule aí o sinal vindo do sensor, o papel desse primeiro equipamento aqui é originar o sinal, né? Então, é a origem do nosso sinal. É de onde que vem o sinal. Ele pode vir de um sensor, ele pode vir aí do gerador de sinais. Vindo de onde for, esse sinal, na sequência, ele precisa ser preparado, né, com ganho, com filtro, que a gente vai aprender ainda, com um circuito somador, enfim. Os condicionadores de sinais, eles entram aqui na nossa instrumentação para deixar o sinal da maneira que o conversor analógico digital na sequência possa amostrar e digitalizá-lo de maneira correta. Então, para cada caso, a gente pode precisar aí de um condicionador diferente. Inclusive, como eu disse, dependendo do sensor, a gente vai precisar de condicionadores específicos também. Porém, de maneira geral, é isso. Tem um sensor, um gerador, de onde vem o sinal. Eu preparo o sinal, trabalho com ele, trato ele. Depois, amostro e digitalizo no conversor. E, por fim, eu tenho aqui o mostrador. Pode ser ali a tela do osciloscópio, pode ser a tela do nosso computador. Enfim, é onde eu visualizo, né, que eu posso armazenar e, principalmente, analisar o sinal. Então, aqui em instrumentação, a gente começou aprendendo um pouquinho de análise de sinais. Por quê? Porque tudo gira em torno do sinal, certo, pessoal? A gente precisa entender qual tipo do sinal que a gente está trabalhando, qual a amplitude, qual a frequência para quando a gente for falar de filtro, para aí sim poder preparar os equipamentos, escolher adequadamente os equipamentos e montá-los, configurá-los de maneira correta, para que no final o sinal que a gente esteja visualizando seja um sinal correto e não apenas um sinal que seja ruído, né? O que é um ruído? É um sinal que não traz informação nenhuma para aquilo que a gente está querendo analisar. Então, no final, a gente tem uma análise precisa, correta aí daquilo que de fato está acontecendo aqui no ambiente. Lembremos aí que o objetivo da instrumentação é ter sensores monitorando o ambiente, né, e traduzindo aí parâmetros físicos em sinais elétricos, né? Então, os sinais elétricos que a gente está analisando nada mais são do que informações daquilo que está acontecendo no nosso ambiente e que foi monitorado pelo uso de um sensor, tá? Então, importantíssimo ter isso aqui em mente, tá? Toda vez que a gente falar de instrumentação, a gente vai estar falando de algum equipamento que se encaixa dentro desses blocos aqui, certo? Ou vou estar falando de um sensor, ou de um condicionador, ou de um conversor, ou de um mostrador, tá? Então, isso aqui resume bem tudo aquilo que a gente viu até agora e que a gente vai ver ainda. Ok? Então, com isso, a gente encerra aqui esse vídeo. Fiquem atentos aí no próximo, no qual eu vou trazer para vocês como trabalhar com o conversor analógico digital na prática. Ok?